Gravar evento. Colocar eu aparecendo aqui para poder fazer as devidas introduções. Então é isso. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais este evento organizado pelo Política Através da História, um coletivo de professores, historiadores, que tem como objetivo fazer difusão de ciência e de conteúdos de história nas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no YouTube, falando de história, comentando sobre política, entre outras coisas. Na noite de hoje, nós teremos uma palestra que é em comemoração, se é que assim podemos dizer, ao bicentenário de independência do Brasil. E, para isso, nós convidamos o professor Daniel de Paula para apresentar uma palestra sobre esse tema. Quero agradecer a todos e a todas por terem se inscrito e gastado um tempo do seu dia para acompanhar a nossa atividade. E também agradecer ao professor Daniel por ter aceitado gentilmente o nosso convite. Para uma apresentação para vocês, né? Primeiramente, meu nome é Marcos Sorrilha, eu sou um dos integrantes do PA. Geralmente quem faz essa parte de apresentações e tudo mais é o Jonathan, que tem muito mais experiência, muito mais charme e elegância do que eu, mas estou aqui para substituí-lo hoje nessa data especial. Sou professor de História dos Estados Unidos aqui na Universidade Estadual Paulista, Unesp de Franca. Quem vai falar com vocês é o professor Daniel de Paula, formado em História pela Universidade de São Paulo, concluiu seu mestrado nesta mesma instituição no ano de 2015, com uma dissertação sobre o Dicionário das Antiguidades de Portugal, tendo como recorte temporal os séculos XVIII e XIX. Desde 2018, desenvolve uma pesquisa de doutorado, também na Universidade de São Paulo, com um projeto intitulado Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond, trajetória e bibliografia de um personagem transatlântico. Atuou como investigador visitante no Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora e no Instituto Camões, do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Desde 2016, é professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, trabalhando em disciplinas diversas. Nesta mesma instituição, compõe o grupo de pesquisas sobre diversidade étnico-racial e de gênero nas organizações, e também o grupo de pesquisas sobre formação econômica do Brasil. Entre suas principais publicações, destaca-se o capítulo Hugh MacDonald, 1760-1847, trajetória de um britânico feito cônsul português em Argel, publicado no livro Dinâmicas Imperiais, Circulação e Trajetórias no Mundo Ibero-Americano, de 2020. Esse é um breve resumo do currículo do professor Daniel de Paula, que falará conosco a partir de agora. Muito obrigado, Daniel, mais uma vez, por atender ao nosso convite e poder compartilhar de sua formação conosco nessa noite, que é tão simbólica, né, para o nosso país, numa semana tão simbólica para o nosso país. Muito obrigado pela apresentação tão cortês aí, Marcos. Eu agradeço logo de cara o convite do PA e fico honrado, claro. Quando me chamaram para falar sobre esse assunto, eu fiquei, sem falsa modéstia nenhuma, fiquei um pouco relutante, já que é assunto polêmico na data de 2022, né? E não só porque é o bicentenário, e não é polêmico só na mídia, na grande mídia, né? É polêmico porque é ano de eleição, mas é polêmico também por conta do bicentenário convidar os historiadores, os jornalistas, os curiosos da história, os historiógrafos e os historiófilos, né, digamos assim, a falarem de independência, né? Então todo mundo está convidado a falar, né, sobre o assunto.
E aí há disputas, é claro, né, no território da historiografia, né, que é escrever a história, né, então os livros dedicados à reflexão. Então, você pode, ou no meu caso, eu fiquei um pouco acanhado em falar desse assunto. Mas depois fui convencido pelos organizadores, os idealizadores do PA, de que a ideia era uma conversa, uma palestra sem pretensões de grande revisão bibliográfica, né? Sem esse arco teórico super sofisticado. Né? Isso não quer dizer que as informações não tenham sido bem curadas, bem organizadas. Né? E eu sou professor há 10 anos. Então, há 10 anos, eu, algumas vezes no ano, falo sobre independência do Brasil. Né? É um episódio que está no livro didático, no ensino médio, no ensino superior, e então, no ensino fundamental, por óbvio. Então, é algo que a gente revisita sempre como professor. E, no caso, a minha pesquisa, como historiador, tem também se avizinhado desse tema, já como o Marcos falou, na minha tese de doutorado, que eu tenho escrito com muita dificuldade, todo mundo que está nessa empreita ou já passou por isso sabe, e alguns têm mais dificuldade do que outros. Eu revelo que tem muita dificuldade em escrever, é um grande parto, né? Mas, de qualquer forma, o personagem, o Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond, é uma pessoa que, primeiro, era muito amigo dos Andrada, era amigo do José Bonifácio, era amigo dos irmãos. Ele é, na verdade, o destinatário das famosas cartas andradinas, que são uma coleção de cartas publicadas, vindas dos três Andradas, né? Então, Antônio Carlos, Martim Francisco e José Bonifácio, tendo todos eles participado de alguma forma do processo de independência, emancipação, e outros processos históricos, né? Então, ele é o destinatário, ele é o Menezes, a quem eles dedicam as cartas, com muito carinho ao Menezes, né? Aquela dedicatória em cada carta, se alguém já viu uma carta dessa, aquele Menezes é o Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond, que é uma figura que foi até ingressada, foi até inscrita no panteão da independência, lá no centenário da independência. Né? Então, só para a gente matizar, a gente tem algumas datas importantes aí para pensar a memória da independência. Né? É 1822, claro, né? 50 anos depois de 22, nós temos 1872, então nós já estamos ali nas últimas 2 décadas do Império. Né? Depois, o centenário, por óbvio, que a gente tem falado tanto na mídia, né? 1922. Então, ali também, né, acontecendo uma série de eventos históricos que marcaram a trajetória cultural brasileira e histórica. Depois, o sesquicentenário, que são os 150 anos, em 1972, né, em plena ditadura militar, então teve todo um significado importante. E agora, né, no nosso presente, o bicentenário da independência. Né? Essa figura, o Antônio de Menezes, não é sobre ele que eu vou falar, mas só para fazer essa ligação, né? Ele esteve lá no panteão dos notáveis da independência, criado pelo Toné, que era o responsável pela comissão do centenário da independência no Museu Paulista, né? O famoso Museu do Ipiranga, que mais uma vez tem papel central nas comemorações agora do bicentenário. Né? Então, naquele momento, o Toné, que era um historiador, né, um historiador de São Paulo, mas um historiador do Brasil, né? Ele é um dos grandes responsáveis, um dos grandes artífices dessa memória histórica da independência, com grande centralidade para São Paulo, com grande centralidade para Dom Pedro I, com grande centralidade para o Museu Paulista como monumento. Né? Então, é aquela monumentalização da história num prédio, né? Um monumento histórico que é um palácio, que é um prédio, né? E que seria guardião da memória do Brasil, mas principalmente da independência, o tal Museu do Ipiranga. Né? E ele ali, como o diretor do museu,
ele encomenda quadros, como nós vamos ver, ele encomenda livros, são feitas uma série de comemorações, esforços, né, historiográficos, artísticos, né, culturais, de toda a ordem, para poder marcar esse tempo, os 100 anos da emancipação política do Brasil em relação a Portugal. Então, ele faz lá o Panteão, manda pintar vários quadros, né, reorganiza as exposições do museu, e uma coisa que ele faz é criar, então, uma lista de pessoas importantes que teriam participado ativamente do processo de independência. O Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond, que é uma figura pouquíssimo conhecida, né? Não é como José Bonifácio, que já foi eternizado como patrono da independência, né? Ele está ali, o nomezinho dele está ali na lista. Né? E então, um pouco do meu desafio é tentar entender quem foi esse homem e tal, que depois vai ser um embaixador brasileiro na Europa, vai ser ministro do Império de Dom Pedro II e ministro do Império de Sua Majestade Imperial do Brasil em Portugal. Né? E vai morar em Lisboa, e vai ser o primeiro ministro plenipotenciário do Brasil em Lisboa. Né? Vai ter um papel importante, mas ele ficou aí sumido da historiografia, né? Por que será que a memória desse cara se perdeu um pouco? Esse é um pouco dos meus desafios. Então, a questão da independência tem rondado a minha prática como professor, mas também rondado a minha prática como pesquisador, já que essas duas coisas são positivamente indissociáveis. Né? Bom, deixa eu compartilhar minha tela, então. Daniel, só antes de você compartilhar, deixa eu passar um recado que eu esqueci. É o seguinte, pessoal, para quem quiser mandar perguntas durante a fala do Daniel, às vezes falou alguma coisa e quer comentar sobre aquilo e tudo mais, eu vou pedir para vocês escreverem no chat dessa forma. Abrir um colchetes, escrever pergunta, fechar o colchetes e mandar a pergunta. Enfim, qualquer coisa. E envia, porque aí eu já vou selecionando para, ao final da fala do professor, já deixar as perguntas organizadinhas para ele responder. Beleza? Vamos lá, Daniel. Vamos ver. Aí, pronto, estão vendo, né, bem? Perfeito. Então, eu queria iniciar essa discussão, para além daquilo que eu já falei, né? Lembrando que a disputa pela memória da independência é imensa, né? Entre a comunidade civil, a sociedade civil em geral, as pessoas comuns que não são profissionais da história, mas também os comunicadores, né? Pessoas que são escritores de livros, os próprios políticos, os agentes políticos mais diretos, mas também os historiadores, né? Os historiadores também disputam o assunto, eles também disputam a independência, né? Uns disputam a independência defendendo uma interpretação que é mais conservadora, outros uma interpretação que é mais regional, uma que é e assim por diante, né? Os assuntos, os temas da independência são os mais variados, porque ela não foi um processo único, unívoco, natural, de prosseguimento natural, como se o curso da história fosse inexorável, como se fosse um trem que tem as suas paradas pré-definidas e um destino único já conhecido. Né? Na história não se compra passagem com destino a lugar nenhum. Um destino conhecido não existe. Né? Então, a história, o passado é tão complexo quanto o presente. Nós dificilmente falaríamos assim, eu sei tudo o que aconteceu hoje no mundo. Né? Por quê? Porque a gente sabe que os eventos são altamente complexos, difíceis, diferentes, né? E acontecem de maneiras múltiplas. O passado também é tão complexo quanto, mesmo que talvez os eventos dignos de nota, e seja lá o que isso significa, não fossem tantos, justamente porque o tempo histórico não tinha se acelerado tanto assim, não é? Ainda assim, é tudo muito complexo, são muitos personagens, são muitos partidos, muita gente, né, envolvida num processo que é longo, né, que você tem até que tentar marcar quando que você vai começar a contar a história da independência, porque senão você vai começar a contar com a formação do Estado Nacional
lá na passagem da Idade Média para a época moderna. Bom, de fato, só existe independência e formação do Estado brasileiro no século XIX, que em algum momento houve formação do Estado Nacional em algum lugar do mundo, né? Já que existem modelos a serem repetidos, transformados e aplicados, né? Então, a história da independência também, é claro, ela precisa de balizas cronológicas, e existe disputa sobre isso. Onde começar a contar a história, né? E quem incluir nessa história. O que eu quero dizer é que duas perspectivas básicas que a gente ouve sobre a independência do Brasil é de que ela foi um contínuo, né? Ela foi um contínuo, ela não foi nada revolucionária, ela foi um acordo entre elites, o povo assistiu pasmado àquela situação, não houve envolvimento nenhum do povo, em nenhum lugar, não houve derramamento de sangue, foi uma coisa diplomática, um acordo, um golpe de mestre de Dom Pedro I e dos seus asseclas, de que a independência, então, seria um acordo de cavalheiros, a portas fechadas, algo definido no campo exclusivo dos grandes atores políticos com grande poder, né? E que essa seria a independência do Brasil, e que, por isso, então, ela seria uma farsa, né? E aí a independência do Brasil ganha, então, duas interpretações que partem dessa mesma ideia. Uma interpretação que é a chacota. Então, a independência do Brasil é uma chacota, existe galhofa e piada a ser feita. Então, a independência, o processo de emancipação política foi troça, né? E aí se escrevem livros exaltando justamente esse lado tragicômico da história brasileira, e que tem o seu lugar dentro da nossa memória histórica, mas também não faz jus ao processo e às pessoas participantes. E uma outra coisa que vem desse mesmo tronco é a história política mais tradicional, os grandes atores políticos que tiveram uma espécie de missão divina e que são os heróis da pátria, e etc. Então, a história, ou ela foi um contínuo, a história da independência, gerando essas duas interpretações, ou uma outra interpretação, que essa também de grande importância e que também pode ser exagerada na sua formulação, que é de que a independência foi guerra, derramamento de sangue, e que o processo de independência no Brasil é uma verdadeira guerra civil, e que esse espaço dos pequenos atores silenciados pela grande historiografia que deve ser contado e deve ser ressaltado, e que, de fato, a independência do Brasil se deu aí, né? Se deu ali na rua e no derramamento de sangue de vidas inocentes e de gente que defendeu o seu rincão, a sua pátria no sentido mais antigo da expressão, né? Não pátria ainda no sentido de pátria nacional, mas o seu lugar, né? Então, são polos que se opõem, não é? A minha fala, ela tenta encontrar, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso ao fim e ao cabo, mas encontrar um caminho do meio entre essas duas coisas, né? Um caminho do meio, algo que a gente consiga dizer, bom, peraí, então a gente precisa olhar tanto uma história política que foi reavivada, né, a partir da década de 80, mais ou menos. Então a gente precisa falar dos processos políticos, mas a gente também precisa falar dos personagens que tradicionalmente não são lembrados dentro desse processo, né? E como que é impossível falar de tudo, a gente faz um recorte, né? E a gente pode ser criticado por esse recorte. E eu sempre gosto de dizer para os meus alunos, uma fala, uma aula, né, ela nunca vai ser conveniente a todos. Quem disse isso, eu assisti uma vez uma aula, uma entrevista com um filósofo francês, o Gilles Deleuze. E o Deleuze fala, uma aula, né, nunca é conveniente a todos. Ela pode, é claro que uma aula boa, ela tende a ser conveniente a mais gente, né? E uma aula muito ruim tende a ser conveniente a um grupo minúsculo. A tentativa é que ela seja conveniente ao maior número de pessoas possível, mas ela nunca será conveniente a todos. Portanto, o recorte que eu fiz, né, também diz respeito às minhas ignorâncias, é claro. Uma aula é sempre também a expressão não só daquilo que eu sei, mas talvez ela seja mais ainda a expressão daquilo que eu não sei, né, sobre o processo de independência do Brasil.
Então, é claro que ela tem um lugar, né? Ela tem um ponto de partida, né? E a independência do Brasil, e a historiografia sobre a independência do Brasil, ela é muito criticada por ela ter sido construída majoritariamente a partir de um lugar de poder que é a corte no Rio de Janeiro. Então, o próprio Dom Pedro I foi um artífice da memória da independência. Ele não foi só um artífice da independência em si, mas ele já começa o processo, não é, de contar a independência do Brasil logo depois do grito do Ipiranga, o brado do Ipiranga, se é de fato que houve um brado como nós imaginamos que houve, né? Ele já começa, na abertura da Constituinte em 23, ele já faz referência à independência do Brasil e ao brado do Ipiranga. Ele fala, lá no brado do Ipiranga, onde eu proclamei a independência. Então, o Dom Pedro I assume o papel de narrador da história brasileira, né? E depois ele vai passar décadas tendo uma memória muito disputada e muito negativa no Brasil, como nosso primeiro imperador, né? Tanto é que, para muitos, na época, a verdadeira independência só se deu em 1831, quando ele abdica do trono e vai embora. Tanto é que, quando ele abdica do trono e vai embora para Portugal, por uma série de motivos, há festa no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro inteiro faz festa? Não, mas uma boa parcela faz festa no Porto, como Já Vai Tarde, o Tirano. E isso é expressado em folhetos, expressado em jornais da época. Então, a opinião pública, não é, o espaço público de debate, que é a imprensa, e a imprensa na época era bastante ativa, como não tanto quanto nós temos hoje, a imprensa tão ativa quanto ela é hoje, porque não existia tanta gente letrada, nem tantas condições para se abrirem jornais e folhetins, etc., mas os que existiam eram bastante ativos, né? Atuantes. Então, houve festa no Rio de Janeiro porque o tirano tinha ido embora. Então, veja, a memória de herói da pátria, de construtor da independência, de artífice maior do Império do Brasil, estava em disputa no momento de vida desses homens, né? Então, nós temos os espaços de poder que contam a história da independência. É primeiro a corte do próprio Dom Pedro, é depois a corte de Dom Pedro II, é o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado em 1838, que conta repetidas vezes, por meio de textos historiográficos, a história do 7 de setembro, a história dos notáveis da independência, dos patronos da independência. Se você for acompanhar a revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, existem diversos artigos que listam os patronos da independência, né? Está lá sempre Pedro I, está sempre José Bonifácio, assim por diante, né? E depois, um outro lugar de poder que conta essa história é o Museu Paulista, não é? no centenário da independência. Então, há uma grande crítica a ser feita de que a história da independência do Brasil é uma história contada a partir do Sudeste e uma história do Brasil contada a partir deste local de poder, né? Destas elites que organizaram, né, um dos projetos de independência que estavam em disputa. Porque a independência do Brasil, como ela se deu, era um dos projetos que estavam postos. Existia uma miríade de projetos, uma quantidade imensa de projetos. Tinha gente que queria um arranjo constitucional, liberal, né? Porque o constitucionalismo era a expressão do liberalismo naquele momento, era você ter uma política organizada em torno de uma constituição, de um parlamento. Existia quem quisesse uma constituição e um parlamento sem separar-se de Portugal, por exemplo. Isso é um dos projetos. Existia aqueles que queriam manter-se fiéis a Lisboa, porque acreditava que essa era a melhor forma e que as suas raízes históricas e a sua maneira de vida estava mais conectada a Lisboa do que ao Rio de Janeiro. A história do Brasil Império, mas principalmente da transição do Brasil Colônia para o Brasil Império, e durante o Brasil Império, vai ser uma história de tensões entre as elites provinciais e a elite no Rio de Janeiro. E essa elite interiorizada a partir do Rio de Janeiro, que pega São Paulo e Minas, né? E essa é uma história, então, que vai marcar os processos políticos no Brasil, tá?
Então, essa crítica ela é mais do que legítima, ela deve ser feita, né? E ela vem sendo feita há muito tempo, não é novo isso, né? Não é de agora que se fala sobre a independência na Bahia, né? O 2 de julho dos baianos, e do Brasil, né? Não é de agora que se fala da independência ou de um processo de independência iniciado em Pernambuco, lá em 17, com a Revolução Pernambucana, e que vai ter o seu fechamento, entre aspas, em 24, quando, como bem lembrou o Evaldo, na outra independência, um texto importantíssimo, clássico, né? E uma coisa boa do bicentenário é que vários livros que estavam esgotados sobre a independência, livros clássicos, etc., vão agora reeditados. Então, agora a gente pode comprar, ler, né, ler de novo, né? E quem gosta de livro, às vezes não tem nem tempo de ler livro, né? Porque está fazendo tantas outras coisas, mas quer comprar o livro. Tem o consumismo do livro, só que aí a gente se perdoa desse consumismo, porque afinal de contas é livro, então está tudo bem, né? No fim das contas é consumismo igual, mas de qualquer forma, né, a gente tem esse consumismo com o livro, né? E tem gente ainda como eu que tem o fetiche de pegar o livro na mão, de cheirar o livro, de ter o livro físico, né? Ainda não consigo abandonar esse momento analógico, né, e partir para o digital. Bom, a gente pode começar a contar a história a partir, né, da saída da corte, da transferência da corte portuguesa para o Brasil, né? A corte, essa é uma imagem clássica, né, o embarque da família real portuguesa no cais de Belém, em 29 de novembro de 1807, né? Então ela parte em 1807, chega no Rio de Janeiro em 1808, de Henri Levesque, e essa é uma obra de 1815, né? Lembrando aí que em 1815 é o Congresso de Viena, 1815 é o momento em que Napoleão, né, foi finalmente derrotado, e aí as dinastias europeias estão se reorganizando. Então é o momento de contar também a história. É o momento de contar a história da partida, é o momento de desenhar a história da partida, né? Porque a arte também é discurso, né? Ela também cria memória, né? E mesmo que não fosse uma imensidão de pessoas que tivessem acesso a essa gravura, ainda que ela não fosse de amplíssima circulação, aqueles que de fato tiveram acesso criaram essa memória da partida ali, do príncipe regente. Olha lá como é que o príncipe regente está ao centro da tela, né? Ali nessa posição de recepção, ele recebe os populares ali no cais, né? Como se houvesse ali, né, uma tristeza pela partida do rei. Na época ainda não era rei, era príncipe regente, né? Ainda era Dom João, que seria Dom João VI de Portugal, né? E aqui eu trouxe também a mesma imagem, só que colorida, né? Também gravura, mas uma gravura aquarelada, colorida, né? Então, veja, nós podemos começar a contar a partir daí? Podemos. Mesmo que existam processos anteriores, mas a transferência da família real portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro é um evento catalisador de uma série de interesses locais da América Portuguesa e que se organizam em torno, então, dessa transferência da família real e, é claro, nos dizeres famosos, né, de uma interiorização posterior que haverá, né, da metrópole, agora transferida para aquilo que era a filha. A mãe, ou a cabeça da mãe, se transfere para a cabeça da filha, no sentido de que a corte se transfere de Lisboa para o Brasil, e o Brasil, então, se torna o centro do império, o centro administrativo do império, né, político. E mesmo que o Rio de Janeiro fosse materialmente pobre, né, e o Brasil todo, né, nas franjas do império, a pobreza material, no Brasil, com certeza, a pobreza material reinava, foi aqui que eles se estabeleceram e, então, criaram uma série de instituições que vão criando, enraizando interesses e vão dando evidência a interesses que já estavam sendo construídos, interesses econômicos, interesses culturais, já estavam sendo construídos no processo da colonização, mas que com a transferência da família real, agora o sol está próximo, né? Para lembrar a expressão do padre Antônio Vieira, quando ele diz que o sol, né, está distante, fazendo sombra. Então, aqui nos trópicos estaria a sombra de um sol distante, que está lá na Europa. Agora o sol se transfere da Europa e agora o sol está aqui, onde antes havia sombra. Então, existe agora uma proximidade. O rei não está ausente mais. O príncipe não está ausente, o príncipe vai estar presente. Isso muda, é claro, a organização das forças.
e vai criando, então, uma série de interesses e projetos em torno da monarquia, né? É uma questão de grande importância, e é claro que não é o único fator, mas é um dos fatores. Então, começar a contar a história da independência a partir da transferência já é uma questão importante. Até o próprio nome transferência. Não há uma disputa aí, né? É transferência ou é fuga? Quantas vezes a gente já ouviu? É fuga da família real? É transferência da família real? Bom, a gente vai fazer uma escolha. Eu chamo de transferência porque fuga parece que não havia planejamento algum. E não é verdade, a gente sabe que existiu uma forma de organização, uma tentativa de preservar a coroa e preservar a corte, transferindo-a para cá. Como houve um plano, havia um plano para transferir, por exemplo, a corte espanhola para o México. Esse plano não foi praticado, mas o plano existiu. E a corte brasileira, desculpa, a corte portuguesa não é a única que se transfere, né? Mais outras 2 ou 3 cortes, se não me engano, mais 2 cortes italianas, pela mesma ameaça, transferem-se de lugar, de Turim para Sicília, assim por diante, né? Quem tem feito uma pesquisa sobre esse assunto, ainda não publicada, mas já fez algumas conferências sobre esse assunto, é a professora Laura de Mello Souza, que ela tem estudado ultimamente, né, essa questão das transferências das cortes europeias para outras regiões em função do bloqueio continental de Napoleão. Bom, existem, para além desse fator catalisador, que é a transferência da família real, outras coisas, né? Fatos internos que criam. É claro que esses fatos não anunciam a independência. Isso também é um certo erro, né, da gente colocar. Esses fatos anunciam a independência? Não anunciam, porque quem estava ali na revolta de Amador Bueno em 1641 ou na revolta do Bequimão em 1684, no Maranhão, não tinha ideia nenhuma de o que eles estavam fazendo, criando expectativas políticas para que, né, 200 anos depois, sei lá, ou 150 anos depois, houvesse independência, né? E que as partes, os Brasis, como eram colocados, os Brasis, veja, são chamados de Brasis na imprensa internacional, não é nem um único Brasil, são Brasis, que os Brasis, ou seja, a conjunção dessas províncias, dessas colônias, digamos assim, que respondem ao poder de Lisboa, pudesse, então, se autonomizarem, né? Tornarem-se autônomas nesse momento. Mas existe. A história do Brasil colônia é uma história de guerras, de motins, né? De escaramuças, de repressão, das ordenanças, das tropas que são deflagradas contra revoltas populares, né? Isso é comum. A história, quem estuda essa história, a história dos motins, a história das revoluções, a história desses momentos em que o povo, por diversos motivos, se revolta contra um poder opressor, contra o poder opressor que cobra impostos, o poder opressor que envia para a guerra, o que arregimenta para um exército sem eles saberem muito bem o que estão fazendo, uma série de motivações, né? Uma das coisas que fazia as pessoas ficarem revoltadas era quando um senhor local procurava regimentar os filhos das pessoas para irem para uma guerra, para formarem uma tropa, para irem lutar contra, por exemplo, uma nação de indígenas que eram irredutíveis, por exemplo. As pessoas ficavam revoltadas, gerava guerra, gerava um motim, gerava violências, né? Então, a história brasileira, apesar de nós não gostarmos muito de visitarmos essa memória da violência, porque, de fato, ela é indigesta, né? Ela é marcada por violências. A independência, o processo de independência no Brasil, pelos cálculos de alguns, são cálculos até conservadores, né, dizem que morreu em torno de 50 mil pessoas no processo, 50 mil pessoas no processo de independência, nas várias revoluções que foram acontecendo ao longo destes anos, né, que marcaram mais ou menos meia década, em torno de meia década até a partir de 23, 24, em que houve uma certa acomodação das partes em relação à vitória do projeto da corte carioca, ou da corte do Rio de Janeiro, né? Que houve ali uma acomodação.
A Revolução na Bahia, ela se encerra ou ela transfigura-se, né, a partir do 2 de julho de 23, porque a elite baiana se organiza suas expectativas em torno do tráfico e em torno da escravidão com a elite ou a corte em torno de Dom Pedro I. Então, houve ali depois de muita disputa, houve ali uma expectativa de organização e de consenso em torno do tráfico e da escravidão. Um consenso que vai se expressar de maneira mais clara na legislação, né, de 1824, que é a Constituição outorgada, nesse momento, né, em que ali você vê o projeto escravista vencer outros projetos. Porque se nós compararmos o texto da Constituição, o texto da Constituinte, lembrando que depois de 22, né, Dom Pedro I convoca a Constituinte, então as partes enviam delegados para que pudessem discutir a legislação para ter uma Constituição, ou seja, expressão maior do liberalismo no século XIX. Essa Constituinte é violentamente dissolvida, mas o texto já está pronto, a minuta da Constituição. Destes vários deputados, sobram uma meia dúzia de pessoas alinhadas, né, ao projeto de Dom Pedro I, mas também alinhados ao seu próprio projeto, e que aconselham Dom Pedro I, que ainda não era primeiro, né, Dom Pedro, que vai ser aclamado imperador. Eles reescrevem esse texto, mudam um monte de coisas, e uma das questões principais que é alterada é a questão envolvendo, né, a escravidão. Mesmo que a Constituição de 24 não mencione a escravidão diretamente. Em momento algum, a Constituição de 1824, a Constituição outorgada, como ela é conhecida, né, ela menciona a escravidão. Na parte sobre o voto, sobre a cidadania, sobre os direitos políticos, ela cita livres, ela cita homens livres. E é aí que ela indiretamente acomoda a escravidão. Porque se ela cita livres, é por óbvio que existem não livres. Mas veja, é só aí indiretamente que ela menciona, mas ela organiza o projeto escravocrata, e lembrando que não é um projeto só escravista, porque não é só uma questão de mão de obra, é um projeto escravocrata, né? É projeto de poder, kratos em grego quer dizer poder, então é um projeto de poder construído em torno da escravidão. E nós vamos ver a escravidão recrudescida nas primeiras décadas do século XIX, né? Intensificada, né? Uma quantidade imensa de escravos, a população contava com 1/3 de escravos, mais ou menos, nesse momento, e uma grande maioria, segundo os demógrafos, nascidos na África, ou seja, trazidos e escravizados recentemente, então recentemente escravizados, o que demonstra então um recrudescimento, uma intensificação e um enraizamento da obra escravocrata, né, no Brasil, no nosso nascedouro. Então também, mesmo que seja uma memória indigesta, né, o Brasil nascente é um Brasil que nasce calcado no poder sobre o escravo, né? Por muito tempo, e até hoje, se disputa a memória, por exemplo, da Inconfidência, até da Conjuração Baiana, como sendo, então, antessalas da independência ou coisa parecida, ou o nascimento de um sentimento brasileiro, na literatura, né, nas artes, seja lá o quê. De qualquer maneira, essa disputa é disputa de cachorro grande, e eu não pretendo entrar nela assim ingenuamente, né? É uma questão que é preciso ser levantada, né? De um ponto de vista, né, de uma análise mais sociológica, né, ainda que calcada na história, então você pode olhar para a literatura da Inconfidência e ver ali o surgimento de uma noção de nacionalidade, tentar traçar, não é, uma linha mestra, assim como você pode fazer uma leitura mais retórica daqueles textos, dizer que não era bem isso que aquelas pessoas estavam dizendo ou defendendo, porque era difícil, e é difícil, mesmo com a documentação, você
colocar, não é, o dedo na ferida e entender exatamente o que aquelas pessoas estavam querendo. Porque muitas das vezes, por exemplo, né, isso em algum momento vale citar, muitas das vezes os deputados eles exageram, né? Eles falam de maneira exagerada, os deputados brasileiros no Porto, eles exageram, dizem, olha, eles querem nos recolonizar, etc. Já existe uma historiografia mais moderna que vai na contramão dessa interpretação, de que diz que, olha, nas cortes liberais do Porto não existia, ou na Revolução do Porto, depois nas cortes liberais de Lisboa, que as cortes foram finalmente em Lisboa, não haveria ali um projeto de recolonização, de fato. Mesmo que a gente aprenda, né, muito tradicionalmente, de que haveria ali um projeto de recolonização do Brasil. Então, o Brasil, que tinha recebido a corte em 1808, agora em 1820, com a Revolução Liberal do Porto, estaria, então, a caminho da recolonização, porque a Revolução Liberal seria mais liberal para os portugueses do que para os brasileiros. Mas isso também é uma visão que depende, ela não pode ser só trazida à tona pelo discurso de quem está fazendo ali oposição política, porque o discurso político se vale da hipérbole, se vale, né, de uma série de exageros. É preciso ver se de fato existem evidências de que esse projeto de recolonização existia, e existe uma historiografia bem moderna, não que ela seja recentíssima, não, mas ela é moderna a pensar, né, do edifício da historiografia brasileira, ela está aí mais no momento mais para cá, mais para o nosso lado, em que diz, olha, ali não dá para dizer que existia, de fato, um projeto recolonizador. É uma discussão a ser feita, né? Bom, a Revolução Pernambucana de 1817, da qual o Antônio Carlos, por exemplo, participou, não é? O de Andrada, né? Antônio Carlos, o irmão do José Bonifácio, o próprio Drummond, que eu estudo, né? Que eu falei para vocês, o conselheiro Drummond, também era um jovem que teve participação, né? Eles foram corrigidos aí, o Drummond, por exemplo, somem com ele de Pernambuco, mandam ele para Santa Catarina para dar uma espairecida. Então, esse rapaz está dando trabalho aqui no Pernambuco, manda ele para Santa Catarina, dá trabalho para ele, para ver se ele fica longe de confusão, né? E acontece isso. E ele não fica muito longe, porque depois ele se envolve com o partido dos Andrada. Ele é um dos redatores do Tamoio, que era um jornal pró-independência e tal, só que depois de dissolvida a Constituição, eles ficam numa posição um pouco radicalizada em relação a Dom Pedro I, né, e essa elite agrária, e então acaba com o exílio, né? José Bonifácio é exilado e Drummond é exilado também, eles vão exilados a Paris, né? Depois retornam, vão ser membros do Estado, conselheiro, ministro, etc. Mas, por um tempo, ficam ali exilados, né? Então, a Revolução Pernambucana, para, por exemplo, o Evaldo, é o marco cronológico onde ele começa a contar a história desta outra revolução que seria a pernambucana, né? Desta outra independência, melhor dizendo, que seria a pernambucana, né? Lembrando que Pernambuco era um locus histórico na América Portuguesa, também muito importante, né? E eu sempre faço o exercício de falar América Portuguesa para não falar Brasil, mas isso também é um pouco preciosismo, né? Claro que não existia Brasil ainda, né? É América Portuguesa, mas é Brasil no sentido que a gente dá, porque a história nacional ela é sempre às avessas, né? A história nacional é sempre às avessas, ela não começa pelo fato, a história nacional começa pela geografia contemporânea. Então, a gente parte do que hoje é o Brasil para dizer tudo o que aconteceu dentro desse território, que não era assim, nem sempre foi assim, e é assim muito recentemente. Então, a gente pega o que existe hoje, ela já é história nacional, toda a história nacional é assim, ela já é anacrônica no seu berço. Por quê? Porque ela toma uma geografia contemporânea para delimitar fatos históricos e tal. Então, você começa pela geografia, aí você cria um tempo, então, específico, né? E aí você começa o tempo da nossa história, começa com a chegada da Esquadra de Cabral, e a gente esquece, por exemplo, a nossa história pré-colombiana, né? A gente não conta a história pré-colombiana. Então, são escolhas, né, que a historiografia faz, né? Então,
Pernambuco é um locus de poder. Tanto é que Pernambuco rivaliza desde sempre com o governo geral estabelecido na Bahia, em 1549, porque o governador de Pernambuco não quer se submeter sempre ao governador geral. Por quê? Porque antes do governador geral já havia ali, né, um poder estabelecido em torno do governo em Pernambuco. E Pernambuco será, então, esta capitania, depois província, que vai fazer oposição, que vai resistir à centralização do poder. Na memória construída pela imprensa da independência do Brasil, a independência do Brasil é vista, o processo de independência conduzido pela corte no Rio de Janeiro, é visto pela imprensa como um processo centralizador e despótico. É assim que os jornais descrevem, né, a independência. A maior parte desses jornais, em vários lugares do Brasil, ou seja, nas mais diversas capitais de capitanias e de capitanias, não, de províncias, melhor dizendo, já se fala, não é, então, de um processo despótico. Né? E o cara que escreve, digamos assim, talvez um primeiro livro de história da independência, que é o Cairu, o Visconde de Cairu, ele vai criar uma historiografia da independência como um contínuo. Né? Então, é uma história contínua que se encerra com a outorga da Constituição. Então, o projeto liberal da corte, né, que se encerra com essa outorga da Constituição. Né? E não com a abdicação em 31, por exemplo, que é o 7 de abril. Né? É uma grande disputa na memória. Qual é a nossa verdadeira independência? É o 7 de abril, ou seja, a abdicação de 1831, quando Dom Pedro I abdica o trono, deixa na corte um filho de 5 anos e os regentes, e volta para Portugal para fazer guerra contra o irmão Dom Miguel e tentar restabelecer o trono para deixá-lo finalmente à sua filha, né? Dona Maria da Glória. Então, seria essa a nossa verdadeira independência? Ou seria o 7 de setembro, né? O grito, o brado do Ipiranga? Essa é uma questão importante. Dom Pedro, então, como nós já sabemos, Dom João, ele, junto, não ele especificamente, mas eles fazem a transferência. E aqui eu trouxe um mapa, acabo indo e vindo, né, na cronologia, mas eu espero não estar sendo muito confuso. Desmembramento, faltam, com M, não com N, está ali errado, desculpa. Tem algumas letrinhas erradas, ilha, eu errei, é a correria na hora de digitar, né? Mas aqui mostra um pouco dessa trajetória da família real, vindo para cá, né? E elas se dividiram, né? Vão aportar primeiro em São Salvador da Bahia, e depois a frota continua e se encontra com os outros navios para chegar finalmente ao Rio de Janeiro. Uma das memórias coletivas fundamentais que nós temos disso é justamente o filme da Carla Camurati sobre esse momento, né? Carlota. Veja só o poder de uma obra filmográfica, assim, né? Tem um poder muito grande. É um filme que eu vi quando era menino na escola e que muita gente viu, né? Talvez hoje não se use mais e tal, justamente porque se faz muita crítica, mas talvez o uso da obra seja importante, a gente usa a obra com crítica. Acho que não vale a pena, na minha opinião de professor, né, metodologicamente, talvez não vale a pena abandonar uma obra como essa, mas talvez usar a obra, mas com a crítica, né? Tentando fazer a crítica. Mas é justamente esse momento, né? Ali está o Marco Nanini comendo frango com os dedos sujos e tal, ele representando Dom João, né? E Dona Carlota Joaquina, né? Eu brinco com os meus alunos quando falo sobre isso, que o Linneu e a Nenê já se conheciam desde de 1800 e qualquer coisa, quando eles se casaram lá, não é? A princesa da Espanha com o príncipe de Portugal, não é? Porque, engraçadamente, eram os dois atores que fizeram essa série, que também é importante da televisão brasileira. Né? Bom, o Dom João vai vir como regente e depois, né, da morte de Dona Maria I, é que ele vai se tornar Dom João VI, rei de Portugal,
E aí, né, a partir de 1815, é que ele vai elevar o Brasil a Reino Unido. E isso vai, obviamente, criar uma série de constrangimentos para as elites portuguesas, mas também uma oportunidade de reorganização de laços de poder no Brasil, né? A transferência da família real, então, é um processo longo, mas que ele, uma vez que a família real vem para o Brasil, ele vai durar de 1808 até 21, né? É mais ou menos a marca que eu coloquei aqui, com algumas medidas econômicas que nós já conhecidamente interpretamos como sendo medidas que vão marcar este processo de enraizamento de capitais no Brasil, de companhias de comércio, de reorganização da propriedade, a propriedade da terra se organiza no Brasil, né? Se reorganiza a partir de 1808, a economia de honras, títulos e mercês, né? Então uma série de, entre aspas, brasileiros serão titulados pela nobreza aqui alocada, né? Então coisas como o alvará de liberdade industrial, por exemplo, que é a suspensão da proibição da manufatura que tinha acontecido ainda no século XVIII. O Tratado de 1810, que é a aliança de amizade aliança e amizade, comércio e navegação, ou seja, que vai abrir, depois da abertura dos portos, vai tornar essa relação internacional do Brasil, principalmente com a Inglaterra, ainda mais proveitosa, né, para as companhias de comércio, e vai, em grande medida, atentar contra o explosivo mercantil, né, o pacto colonial, né, e depois, em 1815, no Congresso de Viena, é que se eleva o Brasil à condição de Reino Unido, né? Uma das primeiras medidas, como a gente sabe, é a abertura dos portos. Eu trouxe aí essa informação, mas vou tentar me movimentar um pouco mais rapidamente aqui naquilo que eu me propus, né? Lembrando que o Congresso de Viena, de 1815, que vai tentar reorganizar a aristocracia europeia depois da queda de Napoleão, vai também ser uma vitória da diplomacia portuguesa, junto com seus agentes, para a manutenção do tráfico, né? Ela vai tentar a manutenção do tráfico negreiro. É uma das questões fundamentais, porque se abole o tráfico acima do Equador, mas não abaixo do Equador, que era a principal fonte. O Golfo de Benin está abaixo do Equador, né? Se não me falha aqui a memória. Então, vai acabar criando, então, uma espécie de tampão, né, para aquela sanha inglesa contra o tráfico negreiro. Então, primeiro momento. Depois, lá em 1826, você vai ver mais uma vez, agora já com Dom Pedro I, a abolição do tráfico com a costa da África como um todo, mas ele não vai se efetivar. E aí nós sabemos que essa história do tráfico vai durar até 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, em que finalmente, então, o tráfico é abolido, mas o contrabando não. O contrabando não. Então, é uma história longa, e nós podemos contar a história da independência, como eu tenho feito um pouco aqui, nessa minha exposição. Nós podemos contar a história da independência a partir também da história da escravidão no Brasil, né? Na verdade, é um elemento de interpretação fundamental, sem o qual se perde a chave de explicação daquilo que é a nossa independência. Ainda do período joanino, nós temos aí este enraizamento de instituições, que é tão importante, porque ele enraiza instituições, então ele enraiza cargos, ele enraiza emolumentos, essa gente começa a ter cargos públicos, começa a ter rendas públicas, começam, então, a haver disputas em torno das concessões do Estado, né, em torno dos cargos, desses lugares de poder. Essa máquina administrativa que já existia, claro, na colônia, mas que agora se acirra, se densifica, se torna mais densa, né? E não só isso, se cria, por exemplo, o Banco do Brasil, a Casa da Moeda. A Casa da Moeda já tinha existido uma experiência anterior em que se podia bater moedas na colônia, mas que durou pouquíssimo tempo, e depois a Casa da Moeda. Então, dá para imprimir, entre aspas, né? A gente dizia-se na época bater moedas,
que a gente diria hoje imprimir dinheiro, né? Na época, bater moeda. Se podia bater moeda. A ideia de que a primeira casa de bater moeda teria sido no Planalto de Piratininga, mas depois a Casa da Moeda, finalmente, essa sim, né, real oficial, digamos assim. A imprensa régia, a permissão de abertura de diversos jornais e folhetins, medidas que são medidas culturais e que vão, obviamente, criar uma elite intelectual no Brasil, para além daquela que envia os seus filhos para estudar na Europa, não é? Com a criação de curso superior, escola de medicina, escola de cirurgiões da Bahia, do Rio de Janeiro, não é? Já vão se organizar os cursos de direito em Olinda e em São Paulo de Piratininga. A missão francesa, que vem a partir de 1816, não à toa, né? Depois de 16, por quê? Porque a relação de Portugal com a França era terrível até a derrota de Napoleão. Depois da derrota de Napoleão, então, a missão francesa vem. Missão francesa é um nome que se dá, não é? Mas a gente sabe que não foi bem assim, né? Um grupo coeso e com de forma deliberada, vindo com coesão no traço e coesão ideológica, não é bem isso, mas a gente chama de missão francesa, uma espécie de para designar esse grupo, né? A Escola Real de Ciências e Artes e Ofícios, por exemplo, são instituições que eu trouxe aqui, e a biblioteca, claro, famosa, né? A Biblioteca de Dom João, o Jardim Botânico, etc., para mostrar que houve, não é, esse enraizamento, né, fundamental. Na política externa, nessa antessala da independência, a invasão da Guiana Francesa, a invasão da Cisplatina, que mostra o Rio de Janeiro como esse centro, né, deflagrador de uma política imperialista do Império Português a partir do Brasil, né, que vai olhar para os seus vizinhos. Então, o Brasil é imperialista? Claro, a história do Brasil imperial é uma história de imperialismo, né, não seria diferente com os nossos vizinhos, né? Bom, a Revolução do Porto, então, ela vai ser aí esse momento fundamental. Eu já falei de 815 e já falei um pouco da Revolução do Porto, só para a gente entender que é difícil entender aquilo que acontece no Brasil em 22 sem entender a Revolução do Porto em 20, sem entender as cortes de Lisboa em 21, porque são as cortes de Lisboa em 21 que mandam Dom Pedro I voltar. Diz, você tem de voltar, Dom Pedro I. Se tivesse aceitado os ditames da corte, teria voltado e nós teríamos tido um outro desenlace histórico, um outro desenvolvimento, né? O que ocorreu é que, aconselhado por um grupo político, né, que vai narrar a história da independência como uma história conservadora, o tempo Saquarema do Wilmar, que o Wilmar trouxe de maneira tão brilhante, né? Essa política Saquarema que vai, lógico que não da mesma maneira, não esse contínuo também, mas vai criar essa memória da independência como sendo essa história bem escrita, né, de boas escolhas do príncipe que vão desembocar finalmente na Constituição liberal. Então, a Revolução Liberal do Porto e depois o paralelismo no Brasil, que seria a Constituição outorgada, não é? E aí a gente fica pensando, a nossa Constituição liberal foi outorgada pelo príncipe. Então, existe uma especificidade nesse processo, né, que é muito interessante. As outras revoluções vão acontecendo em torno da América Espanhola e vão dando lugar a repúblicas, enquanto a nossa, diferentemente, deu lugar a uma monarquia parlamentar, né? E que isso não significa que o liberalismo do Brasil seja uma farsa, ou que ele esteja às avessas, né? A ideia do nosso parlamentarismo às avessas, principalmente para caracterizar o parlamentarismo a partir da maioridade, né, de Dom Pedro II, é uma ideia a ser revisitada, e já foi muito revisitada pela historiografia, né? Por quê? Porque se a gente olha para o nosso liberalismo do século XIX como sendo uma corruptela, a gente toma o quê como gabarito, então? É o liberalismo inglês? É a monarquia de gabinete dos ingleses? É o quê, né? Também não existe gabarito
Não existe uma máscara para você colocar em cima e ver o que sobra, o que falta. Não, o liberalismo que se constituiu aqui tem as suas adaptações. Afinal de contas, foi uma obra de arquitetura política interessantíssima, apesar de nefasta, que congregou ideais cidadãos com a escravidão. Foi possível arquitetar isso. Assim como foi possível arquitetar nos Estados Unidos, e eu não quero aqui entrar em terreno alheio, né, que o professor Marcos está aqui, mas foi possível nos Estados Unidos arquitetar uma república, um federalismo que manteve a escravidão até a década de 60. Então, isso tudo vai, e depois Cuba e depois o Brasil, finalmente, sendo o último país na América a abolir a escravidão formalmente, né? Pressionado pelas cortes portuguesas, Dom João VI retorna a Portugal. O príncipe Dom Pedro, que será Dom Pedro I, né, fica então como regente. E aí a gente inicia esse processo de regência. Essa é a partida da rainha. Então eu trouxe essa imagem aí e eu estou encerrando daqui a pouquinho, não quero me alongar demais. Eu acho que até depois o Marcos pode dizer quanto tempo eu já falei para eu não me perder, porque o meu computador aqui sumiu do meu celular, e aí eu já... Mas eu acho que deu 1 hora agora, foi mais ou menos isso? Mas, de qualquer maneira, essa imagem, que depois eu trouxe ela aqui também, essa é a partida da rainha do Debré, né? Que vai ser esse grande construtor da memória também, já que a palestra eu intitula como sendo História e Memória, mas ela é mais de memória do que de história, não é? No sentido de que eu tenho trazido aí esses artífices da memória da independência. O próprio Debré vai ser um desses artífices, né? Então, ele aqui representa a partida da rainha, né, rumo a Lisboa, e aqui ela aquarelada, né? O regresso de Dom João, não vou me deter sobre essas questões, né? Mas a Revolução Liberal do Porto tem as suas causas, mas ela procura estabelecer em Portugal, a modo de outros lugares, mas não com simples consequência e decorrência, ideais que eram ideais liberais, né? Esses ideais liberais vão constituir uma monarquia, agora uma monarquia constitucional parlamentarista, né? Lembrando que as monarquias constitucionais parlamentaristas do final do século XVIII, início do século XIX, não vão ser mera consequência do iluminismo, tanto inglês quanto francês. Elas têm também as suas especificidades, não é? Eu coloquei aqui a questão da recolonização como uma tentativa de pensar isso, não é? Mas existe aí um histórico no ano de 21 e 22, mas principalmente de 22, que tem no Fico, no dia do Fico, um marco fundamental. Então, em janeiro, o dia do Fico seria marcado, então, por essa tomada de decisão do príncipe de não obedecer às cortes e permanecer, né? O cumpra-se, depois as cartas de José Bonifácio e Leopoldina, isso uma frase que está na carta: o pomo está maduro, colhe-o já, senão apodrece, né? Então, é uma carta destinada a Dom Pedro I, dizendo: é a hora de declarar a independência. Mas é claro que, né, isso não se dá dessa forma linear, mas são alguns desses eventos que vão marcar o ano de 22. Né? Lembrando que um ano antes, em 21, o México e o Peru se tornam independentes. Né? Então, existe também daí uma questão geopolítica, eventos que se avizinham, né, do Brasil, né? Em fevereiro, há um conflito, em fevereiro de 22, há um conflito entre os autonomistas e as tropas portuguesas, e eu estou olhando aqui a minha colinha para eu ser mais direto, não é? Essas tropas portuguesas estacionadas na Bahia, que são expulsas só em 23. Em fevereiro, é o assassinato de Joana Angélica pelos soldados de Madeira de Melo, na Bahia, né? Em 13 de maio, Dom Pedro aceita o título de defensor perpétuo do Brasil. Então, o título de defensor perpétuo, ainda não a aclamação, mas o título de defensor perpétuo como regente, né? Em junho, Dom Pedro convoca a Constituinte. Então, ele convoca a Constituinte em junho de 22. Veja só, antes do 7 de setembro, que vai ser, não é,
definido como essa data muito tempo depois, né? O 7 de setembro vai se constituir finalmente como o grande momento da independência do Brasil. Somente depois da coroação de Dom Pedro II é que você vai ver essa marcação, né? Depois, novamente, na proclamação da República, em 1888, o 7 de setembro volta a ser marcado como esse espaço fundamental e o momento de definição da independência do Brasil, como a data, né? O nosso 7 de setembro é o 4 de julho, o 14 de julho, o nosso 7 de setembro, né? Essa marcação de uma data específica, ela vai ser longamente definida, né? E é só, então, que em 1922, no centenário da independência, é que você vai ter essas figuras sendo construídas como os artífices, como os grandes patronos, a própria figura da Imperatriz Leopoldina, que está aqui na imagem, né? Como sendo também uma dessas articuladoras, né? E José Bonifácio, e Maria Quitéria, e essas figuras que vão formar esse panteão, né? Em 22. Mas aí em 22, então, você cria essa memória coletiva mais ampla. Por quê? Você define o hino, né? A letra do hino, finalmente, em 22. É a partir de 22 que você vai ter consolidado ou caracterizado, melhor dizendo do que consolidado, um sistema de educação um pouco mais amplo no Brasil. E o sistema de educação, a partir da década de 20 do século XX, é que vai marcar essa ideia, né? De maneira, vai martelar, né, na cabeça das gerações essas questões. Aqui trouxe mais uma imagem, né, da arquiduquesa Maria Leopoldina. Essa imagem, por exemplo, é de 21, e ela foi encomendada pelo Toné justamente como uma dos elementos de comemoração do centenário. Então, veja, não é uma imagem de época, ela é até um pouco estranha, um pouco colorida demais, né? Ela não tem a mesma, por exemplo, na minha visão leiga, eu não sou... Parece que essas aqui têm uma qualidade de escolha maior do que essa, né? Escolha das cores e tal. Bom, mas está aí, né? Ela com os filhos, né, com a pombinha, essa coisa de uma mulher virtuosa e tudo isso, né? Então, essa imagem estava normalmente exposta ao lado de Independência ou Morte do Pedro Américo. Aqui, o Dom Pedro sempre demonstrado, sempre representado como jovem, né? Tinha uma coisa que o Jô Soares falou uma vez que eu achei muito engraçado. Ele disse assim que, não sei se era dele essa frase, mas que no Brasil, na história política brasileira, era a única em que o filho era mais velho que o pai. Ele dizia isso porque o Dom Pedro II, sempre representado envelhecido, barbudo, né? Ele tinha aquela barba branca, comprida, meio Papai Noel, assim, apesar de não ser muito velho, né? Ele não era muito velho quando ele era representado daquela maneira, mas aquela barbona envelhecia e, claro, a tez muito branca também, né? Fazia com que ele envelhecesse. E o pai não, o pai sempre representado assim, jovem, né? No vigor da sua mocidade, né? Mesmo que nos tempos da sua morte ele já tenha tido uma morte bastante adoecida, né? Sofria de sífilis e outras coisas que acabaram por detonar aí a saúde dele no fim da vida, né? Mas essa figura, né, é muito, muito importante. A regência de Dom Pedro, então, vai ser marcada por essa aliança entre uma elite rural brasileira, né, entre aspas, brasileira, e a independência vista, então, como conservadora, né? Mas na letra da lei, liberal, né? É isso que é uma coisa importante, nós não podemos cair na cilada nem de dizer, não, o Brasil, a independência brasileira inaugurou um liberalismo perfeito, pronto, acabado, olha o que a Constituição diz, ela não cita a escravidão, como já foi dito em alguns momentos, mas também não podemos cair numa outra questão, dizer que aquilo tudo era uma farsa, porque isso também é minimizar a atuação política daquelas pessoas e descomplicar a história, descomplicar o passado, né? Dizer isso é descomplicar o passado. Se a gente olha a atuação dos parlamentares no parlamentarismo brasileiro, você vai ver uma sofisticação muito grande, um embate entre projetos, acordos que têm que ser muito bem tramados. Então, não era assim a vontade de um soberano que
fechado no seu gabinete e decide os rumos da nação. Né? É algo mais complicado do que isso. Essa é a aclamação, né? É uma imagem construída pelo Debré, a aclamação de Dom Pedro como imperador. Né? Então, essa imagem onde ele, segundo os especialistas, dá uma inflacionada na participação popular aí. Né? Então, tem uma salva de tiros lá atrás, como vocês veem, e parece que, segundo os relatos da época, tinha menos gente aí na praça, que ficou sendo a praça da aclamação conhecida. Né? Bom, isso tudo eu já disse. Quero só manifestar aqui um pouco da constituição de diversos projetos, né, que estão em disputa. Eu coloquei aqui o Partido Português Brasileiro Radical, mas é mais do que isso. Se a gente vai ver a historiografia especializada, a gente vai perceber, e aqui partido, eu até coloquei a observação, é grupo político, né? Não é partido político, exatamente como a gente conhece, os P qualquer coisa no Brasil até hoje. Né? Hoje em dia está na moda não ter P mais, agora são nomes sem o P. Né? Tem outros nomes assim, como fazem na Europa, né? Tira o P e fica uma coisa assim. Antes era sempre P e outra letra, né? Ou outras letras. Né? Mas nós estamos também nesses modismos até do nome dos partidos. Mas, de qualquer maneira, esta divisão, esse quadro aqui que eu constituí, ele é insuficiente para demonstrar os diversos projetos que estavam em disputa. O projeto vencedor é um projeto da elite escravocrata de São Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro, mas que também não vence sozinho. Dizer que o resultado é a vitória deste único projeto implicaria em dizer que os outros, então, as outras oligarquias, as guerras que existiram no Maranhão, em Pernambuco, na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Minas, em São Paulo, teve derramamento de sangue no Rio de Janeiro, na própria corte. Então, nem na própria corte foi um processo pacífico e pasteurizado. Os projetos políticos eram muitos, como fica claro da análise. O José Bonifácio, eu já citei, né? Foi depois construída a imagem dele como patriarca da independência, e ele vai ser essa figura de um brilhante político, articulador, etc. Mas também ele uma figura controversa, já que em muitos momentos da sua obra, da sua atuação, defende abertamente a abolição da escravidão, mas em outros momentos faz concessões, né? Porque ele acredita, ele percebe, ele e o grupo dele, não é ele sozinho, não quero aqui exaltar a genialidade individual das pessoas, que a gente sabe que não é bem assim que a gente deve olhar as coisas, mas eles percebem que sem a escravidão não tinha Dom Pedro I. Eles percebem isso muito rapidamente, que defender a abolição ou qualquer forma de abolição do tráfico que fosse, seria um suicídio político para Dom Pedro. Dom Pedro não se viabilizaria sem a escravidão. Por quê? Porque as elites que o sustentavam não iam topar de forma nenhuma. Essa imagem que é famosa, que acabou cristalizando essa imagem de Dona Maria Leopoldina, como incentivadora dos planos da independência, ela está ali, então, no gabinete, e outras figuras são representadas, inclusive José Bonifácio, também é uma obra do centenário. Então, o centenário criando estas imagens quintessenciais, né, que vão colocar essa figura, essas figuras históricas no seu lugar de heróis. Né. O Independência ou Morte, quero passar um pouquinho para as imagens só, e eu já estou encerrando, né? Ele foi representado, primeiro por essa imagem de 1844 do Moreau, que era um francês. Ela é uma imagem que na época não fez sucesso. Depois, muito tardiamente, o Moreau tenta recolocar a imagem, ela ganha alguma notoriedade nos jornais da época, mas ela foi logo vista como uma tentativa malfadada de organizar e de demonstrar esse momento. Né? Por quê? Porque essas imagens são imagens anacrônicas, no sentido de que elas não expressam de forma nenhuma
figuras brasileiras. Então, se você analisar cada detalhe, você vai ver, por exemplo, essas meninas, mulheres aqui com corpete, com saias rodadas, coisa que não era da época, com esses chales, esses chales escuros, essas rendas. Então, eles, né, ficou claro na época que era um francês que não entendia muito bem o que ele estava vendo, né? Tinha vindo ele e o irmão para o Brasil, estava tentando se viabilizar como um pintor de corte, passa por diversas cortes provinciais, digamos assim, mas não tem assim tanta notoriedade. A imagem que é aquela que é quintessencial é essa, né? É a imagem do Pedro Américo. E essa frase é do próprio Pedro Américo: a realidade inspira e não escraviza o pintor. Porque o Pedro Américo escreveu um livro sobre a composição dessa imagem. Tá? E ele disse que ele compôs a imagem, que ele compôs. Existe uma gravura, né, de 20 e poucos, 23, que mostra o campo do Ipiranga, e essa gravura tem essa casinha. Então, existe uma tese de que ele teria se inspirado nessa gravura antiga e tal, mas ele distorce, então, o terreno justamente para criar uma imagem. E ele diz isso. Então, a gente acreditar que a gente, eu digo, o grande público, né, não especializado, dizer, olhar para essa imagem e dizer é assim que as coisas se passaram, não é correto nem da época, nem na própria época. Ele revelou que essa imagem foi primeiro vista na Europa, em Florença, onde ele estava, e depois ela fica um tempão longe do público. Mesmo que quando ela é trazida para o Brasil, ela fica enrolada numa sala lá no Largo São Francisco, e ela demora a ser exposta ao público, né? E começa a circular uma fotografia que o próprio Pedro Américo encomenda, manda fazer, e aí essa fotografia é que circula, né? Então, é depois que ela vai mostrar, ela vai vir ao público no Brasil, de fato. Então, ela circulou primeiro como fotografia, interessantemente, né? A história do objeto e essa agência do objeto é interessante, né? E aqui, então, você está numa imagem montada, é claro, né, pelos motivos que as pessoas trazem. Muitas vezes esse quadro é analisado também, como eu disse no começo, naquele viés de chacota, né? Então eram mulas, não eram cavalos, Dom Pedro estava com desarranjo intestinal, e aquelas coisas que as pessoas dizem que não constroem nada historiograficamente falando, né? E, na verdade, essa política de terra arrasada da memória histórica, né, desconstruir tudo, não deixar nada no lugar, também não serve a propósito nenhum, a não ser propósitos que não significam muita coisa, né? Mas é tentar entender o porquê da construção dessa imagem, quais são as referências, né? Então, se você tiver que usar, por exemplo, em sala de aula uma coisa como essa, ou mostrar para alguém, é interessante dizer, olha, o pintor tinha consciência de que ele estava criando uma imagem para exaltar o imperador. E ele faz estudos, tem estudos em que o imperador não está com o chapéu bicorne, esse chapéu, não é, que era típico da representação de Dom Pedro. Tem estudo em que não tem essas figuras lá atrás, tem estudo que tem a casa, tem estudo que não tem. O cara estudou pra caramba para fazer essa obra, que era o gênero artístico mais nobre na época, que era a pintura histórica, tá? Então, a pintura histórica era, se você fosse um bom pintor de cenas históricas, como o Pedro Américo acabou se consolidando como, você tinha o maior respeito como artista, né? E ele faz, então, essas figuras desse jeito. A própria palavra que a gente utiliza para se referir aos soldados, como dragões imperiais, é algo que vai surgir só em meados do século XX. Essa expressão nem é da época, né? Eles nem eram chamados de dragões, nem coisa parecida, né? Essa é a imagem de Napoleão, que teria, sim, com certeza, inspirado essa imagem. Então, só para vocês verem, eu vou e volto para vocês verem aqui um pouco da composição, né? Ela não é igual, não é uma cópia nem nada disso, mas é uma inspiração, uma forma de organização da imagem, tá? E há, sim, referências ao fato de que o Pedro Américo teria, então, sim, se inspirado e tal. E ele mostra aqui, baseado em algumas representações da época, os soldados jogando, não sei se vocês veem aqui na frente, jogando o laço que eles traziam no braço, que era a representação das cores da monarquia portuguesa, eles tiram do braço e jogam no chão. Porque existem alguns relatos desse momento, né, escrito por pessoas que supostamente estiveram lá,
E uns dizem que Dom Pedro desembainhou a espada, outros dizem que ele jogou o laço no chão, o laço com as cores da monarquia portuguesa. Mas existe, então, um pouco não existe consenso, e os relatos são muito poucos para nos dar alguma certeza, né? É um fato construído, não porque de fato não houve de alguma maneira esse fato não existiu, não é isso, mas a maneira como ele é contado e narrado é que nos importa aqui. Essa própria figura, né, também construída, do Dom Pedro, que de fato conhecia música, mas ele compondo o hino da independência, dias depois ali na própria capital de São Paulo, né, que está aqui, que é também de 22. Né? Então, também pintar o passado como uma maneira de construir essa memória. E aqui a coroação de Dom Pedro I, né, do Debré também, como essa imagem quase que final desse projeto de independência, que culmina, não na coroação exatamente, mas que culmina, então, na outorga de uma Constituição. A ideia da minha apresentação é demonstrar que, na verdade, a nossa construção desse momento é uma construção longa, que passa por diversos momentos e que vem com a gente até hoje. Então, hoje, nós também estamos falando do 7 de setembro. Quarta-feira, nós estamos na antecipação do que será o 7 de setembro de quarta-feira, né? Nos trazendo preocupação, muitas vezes. Por quê? Porque o momento histórico, ele serve, muitas vezes, de subsídio para um projeto de poder, né? E a história tem esse poder usado por certas pessoas. Então, como a gente viu, ela foi usada para construir a memória pelo próprio Dom Pedro I, depois pelo Dom Pedro II, pelo IHGP, pelo Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, depois pelos militares no sesquicentenário, que construíram também uma imagem gloriosa da independência, né? Quase também como um contínuo, né, dessa história heróica do Brasil. E o 7 de setembro, muitas vezes, é sequestrado, né, como um momento que não evoca a libertação, né, mas evoca um nacionalismo exacerbado, uma visão deturpada de patriotismo, que, na verdade, submete, distorce o passado, a fim de que ele confesse coisas que de fato não existiram, né? É uma tortura do passado. Há quem goste de tortura, e aqueles que torturam gente e que também torturam o passado, a fim de fazer o passado confessar coisas inconfessáveis, né? Então, eu encerro por aí. Muito obrigado pela atenção de todos. Daniel, muito obrigado pela sua exposição. Algumas questões bastante provocativas, né? E uma exposição que traz, para além da descrição de fatos e eventos, né, todas as possibilidades de abordagem, né, sobre as datas de independência, né, os diversos projetos em disputa que haviam à época, né, uma discussão que existia, por exemplo, entre as províncias e a capital, né, que representaria um plano mais próximo a Portugal, né? Eu acho que tudo isso nos faz ter dimensão de uma interpretação muito menos simplista, né, do que geralmente se passa, que não vou dizer a vencedora, mas a interpretação mais popular, mais conhecida, que é essa de que não houve uma assim, que não teve disputa, que foi tudo um acordo de cavalheiros, né? Reforçando um pouco, e aí que é interessante, reforçando também a nossa cordialidade, né? Como o brasileiro não é alguém dado à violência, é um país que a gente tem percebido que, né, não é verdade, né? Cada dia que passa fica mais evidente, né? Como se diz por aí,
um país que é tão pacífico não tem 60 mil assassinatos anuais como tem no Brasil, né? Então, eu acho que a sua fala nos faz pensar bastante sobre as alternativas, as disputas que haviam à época, essa ideia de vários projetos, né? O fato de você falar, olha, existe uma historiografia que traz a possibilidade de ter havido 50 mil mortes, né? À época. Isso é um fato que não é comum a gente ouvir por aí, né? Se sabe muito pouco, tem estudos recentes, né? Teve inclusive um orientando do Doratiotto que fez um trabalho sobre isso, mas que não tem tanta visibilidade. E aí, eu quero primeiro falar para todos que está aberto a perguntas, né? Vocês têm total liberdade para fazer perguntas. Eu tinha dito para deixar, né, uma caixa de perguntas escrito ao longo da exposição, mas também fica aqui aberto para quem quiser fazer a sua pergunta, abrindo o microfone, né, e se pronunciando. Antes, porém, eu queria fazer uma, né? Porque é isso que você falou, assim, muito dessa memória que nós temos da independência foi construída no centenário, né? Em 1922. E é muito interessante porque eu há muito tempo deixei de estudar a história do Brasil, né? Desde a minha graduação já estudava a história da América Latina e depois fui para os Estados Unidos e tal. Mas sempre que possível e tinha contato, eu ficava pensando, né, nos eventos de 1922, Semana de Arte Moderna, né, e de todas essas construções que existiam na época. E eu olho para hoje e eu não vejo essa mesma discussão, né, nos dias de hoje, né? Eu fico pensando, será que daqui a um tempo alguém vai lembrar de um evento na USP, dar uma grandiosidade que para a gente não teve, né? E, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, se é 22, o centenário, que constrói uma memória que vai ser mais amplamente difundida por conta da educação, como você falou, mas nós já vivíamos a República, né? Como é que fica a questão da monarquia, né? Nessa memória que está sendo elaborada no centenário? Eu sei que o tema era 1822, né? Mas se você tiver alguma coisa para nos dizer. Não, excelente pergunta, agradeço muito. Essa é uma questão importante também que já mereceu análise da historiografia, né? O próprio 7 de setembro ele vai ser muito utilizado pelos republicanos, né? Então, a partir de 1889, o 7 de setembro vai ser essa figura. Até eles, quando reescrevem o hino, né, existe lá uma anedota que a gente não sabe se é bem verdade, que o Marechal Deodoro da Fonseca teria dito: eu prefiro o velho. Ele não gostou da letra nova que quiseram dar. Não é? O que acontece é que essas letras elas foram bastante reescritas, por exemplo. A análise da letra do hino ela é interessante porque ela mostra que em algum momento houve, por exemplo, um antilusitanismo na letra que depois foi reescrito, foi apagado, né? Porque já havia uma aproximação diferente do Brasil republicano com Portugal, né? Republicano também. E é interessante, eu sei que não foi essa a pergunta, mas em 1972, no sesquicentenário, existe também uma aproximação da memória em que a ditadura militar brasileira narra a emancipação política sem ruptura grande com Portugal por conta do alinhamento do nosso regime com o regime de Caetano, né, do Eduardo Caetano. Então, veja, Eduardo Caetano, como é que era o nome do homem? Marcelo Caetano. O Marcelo Caetano. Então, existe ali em 72 um programa, né, de comemorações da independência do Brasil que não ataca frontalmente Portugal por uma série de motivos, porque Portugal se tornou, ao longo do século XX, uma nação irmã, etc. Tudo bem, mas que tem esse alinhamento com uma memória também
que o Marcelo Caetano procura dar continuidade ali, como uma continuidade da ditadura de Salazar, em Portugal. Então, o momento histórico também vai marcar os usos que se faz, que se faz da história, como eu falei. É interessante como que, apesar da República tratar da independência que aconteceu lá na monarquia, e os grandes artífices historicamente ou tradicionalmente, os artífices dessa independência foram monarquistas, não só monarquistas, foi o príncipe herdeiro do trono de Portugal, né? Então, parece uma esquizofrenia, em certo sentido, e é um pouco. Se a gente for pensar que na Praça de Tiradentes, a praça chama Praça Tiradentes, não há estátua de Tiradentes. A estátua que está na Praça de Tiradentes é a de Dom Pedro, é a de Dom Pedro I. Então, na Praça de Tiradentes, Tiradentes significaria para a memória histórica o justo oposto, né, do que significava o príncipe herdeiro de Portugal. A praça chama Tiradentes e quem está lá presente a cavalo, numa estátua equestre, né, naquilo que era a Praça do Rossio, é Dom Pedro. Como tem o Dom Pedro IV em Portugal, na Praça do Rossio, em Lisboa. Uma vez me disseram, eu estava lá numa visita de um congresso e tal, alguém disse assim, aqui está dizendo Dom Pedro IV, mas é parecido com o Dom Pedro I, né? Um colega que estava comigo. Eu disse assim, é que é o mesmo. Eu falei assim, eles são o mesmo. É Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal. Ah, é mesmo, é. Então, a República conseguiu criar essa ponte, essa acomodação entre a independência como obra da monarquia, mas como exaltação dos ideais de nação. Então, o viés é a nacionalidade, né? O viés é a criação de um discurso nacional novo, republicano, né? Uma vez que você consegue criar, mesmo que artificialmente, pontes entre o republicanismo e os ideais liberais expressos na Constituição de 24 e assim por diante, né? Estava conseguindo desmutar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Acho que aqui. Roberta? Sim, eu tenho uma pergunta. Tudo bem se eu abrir o microfone? Tudo ótimo, por favor. Eu não tenho muita clareza sobre a formulação, é mais uma dúvida, né, que eu queria compartilhar, perguntar, né, para o Dani, para o Daniel. Primeiro, obrigada pela exposição. Eu achei que ela revelou um fôlego super pluralista, abrindo espaço para essas interpretações, né, diversas sobre a independência, Dani. A minha dúvida é a seguinte, Dani: quando a gente para pensar, né, no nosso processo de autonomia, e eu tenho lido algumas coisas aí sobre o constitucionalismo, né, sobre a importância da Revolução no Porto, né, de fato, parece que esse ideal, né, liberal, né, que já veio até com a família real, né, teve relevância na nossa versão, né, de monarquia constitucional. Mas eu tenho um ceticismo, eu queria saber, né, mais a sua reação, se de fato, né, esse ideal liberal da Revolução de 20 se aplicava ao Brasil mesmo, né? Porque o Brasil era a galinha dos ovos de ouro, né? E os ingleses sabiam disso, né? Que Portugal era insignificante sem Brasil, né? E todas as artimanhas dos ingleses, né, e todos os movimentos, aí eu fiquei pensando, né, que o Dom Pedro, né, dissolveu a Constituinte, né, e soltou uma de 1824 que tem traços liberais, mas também tem traços do ancien regime. Será que isso não gera, sei lá, uma dependência de trajetória para reforçar o que o Faoro diz, né? A história do liberalismo no Brasil é muito curta. Né? O que você repensa a respeito disso? Obrigado,
A Roberta é uma colega, fico feliz, Roberta, de ver teu nome aqui e acolher a sua pergunta. Uma colega querida da Universidade Mackenzie, a gente é colega do curso, é professora do curso de Economia e eu também. Não dou aula de economia, por óbvio, dou aula de história lá no curso para os economistas, né? Que são sempre muito bons em história, né? Também, e gostam de história. Essa pergunta é muito boa. Ela é de difícil resposta, é claro, né? Porque a gente cai numa tradição historiográfica com os nossos grandes intérpretes, como é o Raimundo Faoro, por exemplo, mas como também é o Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda é em Raízes do Brasil, mas não em Raízes do Brasil só, né? Ali ele enuncia isso, mas na história geral da civilização brasileira, né? Essa grande obra que não existe nada parecido ainda, não foi feito outra coisa igual, né? A história da vida privada, por exemplo, capitaneada pelo Fernando Novaes, é uma coisa também, mas ela tem um outro foco, né? Também uma obra monumental. Mas a história geral da civilização brasileira, que ele capitaneou quando se tornou catedrático de História da Civilização Brasileira da USP, né? Depois de ter passado pela Universidade do Brasil, etc., ele traz ali uma interpretação muito canônica, né? que é a buarquiana, né? De que o que existe é o parlamentarismo às avessas, é o parlamentarismo como farsa. Mas isso também está na obra do Faoro, de outros autores que são fundadores, né, da interpretação crítica sobre o Brasil. Então é difícil você ir contra os argumentos do Sérgio Buarque de Holanda, dizer que não, o parlamentarismo do Brasil teve um funcionamento liberal, sim, e não foi só farsa, né? Essa é uma questão importante. O que eu coloquei lá no começo, eu tento, né, e eu estou confortavelmente falando de 2022, e por isso, então, eu já li estes autores, então eles já abriram o caminho para mim, então eu não preciso me filiar nem a um nem a outro, né? Eu posso pegar o que é bom em um e em outro, mas é difícil você dizer, olha, é parlamentarismo às avessas, o imperador dissolve o parlamento quando ele quer. Só que, quando a gente vai olhar as teses mais modernas, existe uma tese, eu não vou me lembrar o autor, e o que é péssimo, mas uma tese da ciência política da USP, em que um autor procurou catalogar todas as legislaturas. Ele catalogou todas as legislaturas do Império, Segundo Império. E demonstrou que tipo de formação era essa, que deputados eram eleitos, quais eram as filiações desses deputados, e se essas legislaturas foram, de fato ou não, dissolvidas. E aí ele demonstrou, então, nesse estudo de formiguinha, né, que essa ideia de que o Dom Pedro II dissolvia o parlamento, se ele quisesse, pronto, acabou, não se traduz na realidade. É como se a gente dissesse, ele tem até a prerrogativa de dissolver, mas ele raramente dissolve. Ele dissolve, acho que 2 vezes. E quando ele dissolve, porque para que o imperador dissolve a legislatura? Né? Ou seja, para que ele dissolve o parlamento? Para convocar novas eleições, na tentativa de que a nova legislatura eleita venha mais de acordo ao seu projeto de poder, ao seu projeto político naquele momento. Um dos momentos em que ele dissolve, a legislatura que é eleita é igualzinha à primeira, é tal qual a primeira. Ou seja, nem a artimanha política de dissolver o parlamento para que ele se reconstitua mais a favor do projeto da Casa Imperial, ela se traduz na realidade. Então, é difícil olhar para a documentação e perceber só parlamentarismo às avessas, ou a gente diria um liberalismo fora do lugar, para evocar aqui, né, a grande ensaio do Schwartz. Essas coisas são muito importantes. É difícil a gente pegar o Schwartz e dizer isso aqui está errado, vamos jogar no lixo. Não é para isso, né? Mas é entender que a gente precisa matizar esse discurso, porque a documentação parece nos indicar algo mais complexo, algo que precisa ser nuançado. De forma que a história do liberalismo no Brasil não é tão curta assim. O século XIX expressou o liberalismo.
mas um tipo de liberalismo como, e aí depois acho que o Marx pode até complementar a partir dos Estados Unidos, um liberalismo que consegue amalgamar escravidão com cidadania. Né? Escravidão com cidadania. Se nós olharmos, por exemplo, os estudos feitos sobre as eleições, por exemplo, a professora Miriam Donikoff, por exemplo, que estudou tanto a questão das eleições no Brasil e tal, né? Ela mostra que, em determinado momento, se você for pegar os estudos demográficos que nós temos para o Brasil em 24 e temos para a Inglaterra, mais ou menos na mesma época, pela Constituição brasileira, mais gente votava no Brasil do que na Inglaterra. Olha só que coisa que vai contra a nossa ideia geral. Por quê? Porque as imposições censitárias colocadas pela legislação de 1824 e pelas que viriam depois, depois ela vai, o cerco vai fechando, tá? O Brasil vai ficando, então, entre muitas aspas, menos democrático ao longo do século. Mas naquele momento, se você for pegar só em números, a percentagem da população que poderia votar no Brasil seria algo em torno de 7%, uma coisa assim, enquanto na Inglaterra é algo pouco mais do que 3%. Então, é como se no Brasil a população de eleitores, né, de votantes, melhor dizendo, porque existia dois níveis, né, votantes e eleitores, a população de votantes, que era o primeiro degrau que elegia os eleitores, como se fosse uma eleição do colégio eleitoral, era maior do que na Inglaterra, da mesma época, sendo a Inglaterra, entre aspas, a meca do liberalismo no século XIX, né? A Inglaterra vitoriana e tal, a monarquia de gabinete dos ingleses. Então, é interessante acompanhar os debates, o debate do Conselho de Estado, né? Os momentos em que há disputa. Então, você vê que a disputa é muito mais sofisticada. Então, pensar o liberalismo no Brasil não é tarefa fácil, não é simples, ela acaba nos jogando para um campo ideológico complexo, né? Então, afirmar determinadas coisas sobre o liberalismo pode criar um pouco de confusão teórica, né? Porque pode parecer que liberalismo é tudo e pode parecer que ele não é nada, mas não é isso. Ele tem, então, a sua historicidade. Ele precisa ser pensado no Brasil, não só como perversão de um ideal europeu, mas como a constituição de um sistema complexo que tem a sua própria historicidade, né? Acho que é isso, é por aí, mas é uma discussão muito importante a ser feita. Obrigado pela provocação. Sensacional, muito obrigado, eu adorei a sua resposta, super oportuna. Obrigado. Eu também gostei. Mais alguém? Quem tem uma pergunta para o professor? Se tiver com vergonha, quiser fazer a pergunta por escrito. Eu gosto de brincar com os meus alunos, que é assim, quando ninguém faz pergunta, tem dois cenários. Ou você foi bom professor e não deixou dúvidas, ou ninguém está nem aí. Então, aí eu digo assim, eu acho que eu fico com a primeira opção, que é para ele dormir tranquilo. Não, que isso, foi excelente a exposição. Eu agradeço, eu li alguns elogios aí e tal, É verdade. Agradeço muito, tá, a vocês que ficaram me ouvindo. E o pessoal nossa audiência está quase que a mesma desde o começo. Não teve evasão da aula. Pessoal, enquanto vocês decidem se vão fazer uma pergunta ou não, eu queria mais uma vez divulgar o nosso perfil lá no Instagram, o Pai História. Lembrando que nós também temos o nosso canal no YouTube, onde nós fazemos lives toda sexta-feira às 10 horas da noite, comentando sobre a semana política e outras curiosidades a mais do nosso campo, né? A partir de um ponto de vista dos historiadores, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Professor, qual é o legado dos 200 anos da independência? Qual é o legado dos 200 anos da independência? Essa é uma pergunta de 1 milhão, né? Pergunta de $1 milhão.
Bom, eu não gosto de olhar para a história só como uma coleção de desventuras, sabe? Eu acho que a gente não pode também encontrar no passado só motivo para lágrimas e dor, né? Apesar de o passado ser muito difícil, né? Se a gente pensa que as pessoas viviam mais ou menos só até os 40 anos, até o começo, não faz 100 anos só que as pessoas começaram a viver mais, né? E não morrer de qualquer coisa, né? As pessoas morriam de qualquer coisa, até a década de 20, mais ou menos, né? Morria de tudo. Só que isso também continua sendo a realidade de muita gente. Então, a gente olha para o Brasil e vê a expectativa de vida em São Paulo, um bairro entre um bairro e outro, bairros vizinhos, por exemplo, né? Então, você olha um bairro rico e um bairro pobre, e você vê que a pobreza significa para essa gente a morte, literalmente, significa viver menos. Num bairro vive-se aos 85 anos e no outro vive-se até os 55, na média. Você fala assim, onde foram parar os 30 anos? Quem está tirando 30 anos de vida dessa população? É a pobreza, né? É a desigualdade, é a falta de trabalho, falta de renda, né? E é isso. Se nós temos um país do tamanho do nosso, o Brasil né? Talvez eu já li isso de vários economistas, não sei se está certo, mas parece que o Brasil foi, no século XX, o país que mais cresceu no mundo, em termos de produção de riqueza e PIB. Então, se nós tivermos o país que mais cresceu no mundo em 100 anos e ainda mais de 50% da população não tem acesso à água tratada e esgoto, né? Como é que também a gente quer, né, que a gente tenha soberania tecnológica, por exemplo? O Brasil se desindustrializou nos últimos 20 anos. Como é que nós vamos nos reindustrializar se as pessoas ou estão passando fome, muita gente está passando fome, ou não tem água tratada na torneira? São coisas incompatíveis, né? São coisas incompatíveis. São coisas incompatíveis. Então, os 200 anos é só coisa ruim? Não, não pode ser só coisa ruim, porque se você olhar na trajetória de muitas famílias, você tem gente que melhorou de vida, que saiu de situações muito difíceis e que melhoraram, que avançaram. E nós temos muito mais pessoas que sabem ler e escrever do que há 30 anos, do que há 40. Então, a gente avança, né? Só que a gente avança não a passos largos, como a gente gostaria, mas a passos de pinguim. Mas, de fato, né, se nós olharmos para a história da cidadania no Brasil, o José Murilo fala em estadania, né? Fala assim que os direitos no Brasil, os direitos cidadãos no Brasil foram garantidos, quase que outorgados pelo Estado, mais do que qualquer outra coisa. Mas mesmo que seja, sendo cidadania ou estadania, as pessoas têm mais voz na política do que elas tinham há 200 anos, né? As pessoas vivem mais do que elas viviam há 200 anos. As pessoas têm acesso a mais educação e mais informação do que elas tinham há 200 anos. Então, eu não posso dizer que o saldo é negativo. Eu não consigo concordar com quem diz que o saldo é negativo. Com as nossas idas e vindas, o saldo é um saldo positivo, mesmo que muita gente ainda sofra, né? Mas o sofrimento humano é quase que a condição, né, humana. A gente vive muito sofrimento, porque a nossa vida é extremamente frágil, né? E o que acontece, como você mesmo falou, Marcos, um país que é pacífico não tem números de morte violenta comparáveis a um país que está em guerra civil, por exemplo. No caso do Brasil, né? Proporcionalmente, parece que nós estamos em guerra civil. Bom, tem populações que estão em guerra contra o Estado, que são vitimadas pelo Estado, em função do lugar que ocupam na sociedade e da sua invisibilidade. São pessoas que, com o terror da expressão, são pessoas descartáveis, né? São facilmente descartáveis pelo Estado, né? E pelo Estado, não só o Estado enquanto essa entidade leviatânica, mas a sociedade, né? A sociedade, esse corpo político organizado, né?
Então, eu acho que é necessário pensar por aí. É positivo, mas isso não nos coloca numa posição confortável, né? Pelo contrário, nos impõe uma responsabilidade importante. Daniel, mas lendo aqui na pergunta do Jefferson, eu fiquei pensando numa coisa que a Cristiane emendou. Não apenas pensando a retrospectiva dos 200 anos da nossa independência, mas o legado que essas comemorações desse ano vão deixar, né? A comemoração do bicentenário vai deixar. Assim, se a gente pensar em 22, tem uma construção de uma imagem e tal, em 72 a mesma coisa, e agora, né? Porque aí a pergunta da Cristiane é justamente essa. Daniel, a pergunta é, 2 pontos. Como você enxerga o sequestro dessa história para esse 7 de setembro? Percebo bastante a deturpação de imagens e símbolos. Isso é ruim para a construção dessa história para os próximos anos. É uma pergunta difícil mesmo. A questão é o seguinte, que saber mais, né, sobre a construção histórica que nos trouxe o 7 de setembro como nós conhecemos, não se trata de simplesmente eliminar datas comemorativas do calendário. Não é para isso que serve. Não se trata, então, de uma mera iconoclastia, ou seja, uma perseguição dos símbolos, dos ídolos, digamos assim, né? Iconoclastia é isso, é quebrar os ídolos. Não se trata só de quebrar os ídolos, não é isso. Mas se trata de nós nos prevenirmos dos iconólatras, ou seja, que são aqueles que veem a história apenas a partir desses símbolos e sequestram a história a partir desses símbolos, criando verdadeiras mitologias sobre o que é a política e sobre o passado, né? E esses adoradores de símbolos, eles sequestram a história e, sob tortura, como eu falei, fazem a história repetir um mantra antidemocrático travestido de amor à nação. Então, o 7 de setembro, como um mito fundador da nossa nacionalidade, ele tem que ser pensado assim, de forma crítica. E a única maneira é justamente nós estarmos aqui, por exemplo, num espaço de construção, de debate. A outra maneira é a atuação política mais direta, né? Só que isso também exige muita coragem da gente, né? E nem sempre a gente tem essa coragem, né? De colocar a cara a tapa, né? De se colocar de maneira tão direta no debate público. Então, eu não acho que isso que é fácil, não. Não é nem fácil diagnosticar com perfeição o que está acontecendo, né? Mas o 7 de setembro, como a gente está vendo, ele se tornou um espaço de disputa, né, política sobre o seu significado. Mas o que eu quero dizer, eu acho que isso tem que estar claro, é que não basta dizer o 7 de setembro é uma construção de 22, de 72, de não sei o quê, e pronto, por mera iconoclastia, ou seja, fazer terra arrasada, não pôr nada no lugar. Não, o 7 de setembro já está aí, ele é um feriado, ele é um momento, então vamos pensar, o bicentenário tem que ser um momento de escrever livros a respeito, de fazer programas a respeito, de pensar, né, de se colocar e disputar no campo da narrativa também os significados desse 7 de setembro. Né? O que um exemplo, o Brasil não é para amadores, né? A Praça Tiradentes tem no seu centro a estátua equestre de Dom Pedro I. Então, como eu já falei, não é simples. Eu acho que minha resposta não responde nada, mas demonstra um pouco da minha inaptidão em entender perfeitamente ou dar uma resposta útil, né, para o que nós vivemos. Eu acho que também é a resposta de um historiador, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Assim, agora estão se compondo, aí tem as narrativas, depois as interpretações sobre, e no fundo a gente é bom, né, para reunir essas várias interpretações, né, que são feitas e tudo mais. Né? Por exemplo, aqui o Jefferson
complementa a pergunta da Cristiane falando sobre o coração do Dom Pedro, né? Como é que isso sim, e é muito isso, né? A questão de um tempo presentíssimo, né? Que nós estamos vendo acontecer, né? Mas como isso se vincula com uma memória que se quer se mobilizar, né? A gente sabe que já na ditadura teve a vinda de restos mortais, né? Do Dom Pedro. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o governo, não oficialmente, mas nos grupos de apoiadores, dialoga bastante com alas monarquistas, né? Por conta desse tradicionalismo católico e tudo mais que existe. Como é que fica o coração de Dom Pedro? Assim, o coração de Dom Pedro evoca aí a gente respostas do historiador, né? Evoca um topos, né? Ou seja, um lugar comum. Evoca um lugar comum do imaginário católico brasileiro, que é o imaginário da relíquia. A relíquia de santo é algo que, mesmo que hoje talvez a gente já não conheça exatamente o que significa, mas a relíquia de santo foi algo que esteve presente, está presente no Brasil, né? O povo brasileiro, de uma forma talvez difusa, reconhece a sacralidade de uma relíquia de santo. Então, o coração de Dom Pedro, ele expressa esse valor de relíquia consagrada. Então, ele une, né, nesse símbolo mórbido, ele une sacralidade, ele une uma memória afetiva das pessoas e recoloca a centralidade de Dom Pedro, recoloca a centralidade do Sudeste, recoloca a centralidade dessa região mais rica da nação, essa centralidade, né, que foi tão arduamente construída pelos artífices, né? Mesmo que haja contradições, a gente sabe, não é que São Paulo e Rio estão unidos para sempre, né? Isso e Minas, não é assim, existem contradições internas, mas em se tratando do passado, né, o Sudeste acaba se colocando como algo diferente do resto e que capitaneia, ou capitania, não sei bem como conjugar, mas que se torna esse condutor, né, non ducor duco, né, conduzir, não ser conduzido, está lá na bandeira paulista, né? É a expressão dessa ideia de conduzir o fio da história. E, então, é claro que é algo de mau gosto, na minha visão, né? Não teria, mas produz esse lugar de memória, a partir de algo que é reconhecível, que é a relíquia de santo. E o santo é um Marte. Dom Pedro é um Marte. Dom Pedro se sacrificou pelo Brasil. Dom Pedro, entende? Então, você cria uma série de camadas de significado em torno de uma figura histórica, e é algo que pode ser evocado, mesmo que inconscientemente, porque as pessoas reconhecem esses símbolos, porque é a cultura brasileira, né, transmitida de pai para filho e tal. É isso, eu acho que foi isso que me veio, essa interpretação que me veio quando eu comecei a ler a respeito do coração de Dom Pedro, né? Além de me parecer ridículo, mas eu entendo o poder que ele tem, né? Perfeito. Pessoal, já atingimos 2 horas do nosso evento. Alguém tem a saideira? Ou podemos encerrar por aqui? Dou-lhe uma? Dou-lhe 2? Dou-lhe 3. Então, Daniel, mais uma vez, em nome do PA, do Política Através da História, eu gostaria de agradecer imensamente não só o fato de você ter aceitado o nosso convite, mas também de ter feito essa apresentação tão rica, né, e apresentando várias discussões e interpretações
que deixam uma pulguinha atrás da orelha, né? E fazem as pessoas quererem conhecer mais, que eu acho que isso é o mais importante. Então, em nome do Pai, eu tenho a agradecer. Quero agradecer também às pessoas que estiveram aqui desde o começo e que estão aqui até agora. Muito obrigado por seguirem o Pai e por também participarem dos nossos eventos. Algumas últimas palavras, Daniel? Só quero agradecer aí os comentários, as perguntas, o espaço, né? E é isso, vocês foram generosos aí nos elogios, fico grato. Obrigado. Então é isso. Muito obrigado a todos e a todas. Fiquem sempre de olho nas nossas redes sociais, porque temos novidade, se não sempre, quase sempre.